Meu nome é Ryan. Tenho 29 anos. Trabalho com marketing e moro sozinho. Até alguns meses atrás, eu ainda fazia de tudo para ser um bom filho. Sabe como é aquele que sempre aparece, sempre paga, sempre leva presente, o desapontamento de confiança, a carteira sempre aberta. E, sinceramente, eu achava que isso seria suficiente para garantir um lugar à mesa. Mas não foi suficiente nem para me garantirem um prato. Tudo começou com uma mensagem da minha mãe, há 2 semanas, jantar em família no dia 15. Vista-se bem. Simples assim. Sem detalhes, sem explicar o motivo do encontro. Nenhuma pista de que não seria apenas mais uma noite de comida por delivery, como de costume. Imaginei que fosse aniversário de alguém ou uma mini reunião de família, tanto fazia. Depois de anos sendo meio incluído, eu estava só feliz por ser chamado para alguma coisa. Respondi com um claro. Estava ansioso e marquei no calendário sem pensar muito. Na véspera, mandei mensagem perguntando se podia levar algo. Silêncio. No dia seguinte, de manhã, mandei outra mensagem só para confirmar o horário e o local. Nada ainda. Por volta das 2 da tarde, finalmente, minha irmã Emma respondeu: não precisa se preocupar. Chega às 19 horas. Vai arrumado. E eu fui. Paletó, calça social, barba feita. O maior esforço que já tinha colocado em um evento de família desde o casamento do meu primo, 4 anos atrás. Cheguei 15 minutos adiantado nesse restaurante chique no centro da cidade. Daqueles com pouca luz, copos minúsculos d'água e garçons que falam sussurrando. Entrei, disse o nome da reserva mesa da família Green, 6 pessoas e me levaram até uma grande mesa redonda, com lugar para 6. Por um momento, sorri. Talvez, dessa vez, fosse diferente. Mas a hostes franziu a testa. Na verdade, desculpe. Parece que houve uma mudança. Sua mesa é ali. Ela me guiou pela sala até um cantinho apertado perto das portas da cozinha. Era uma mesinha para 2, com um cardápio plastificado do bar anexo. Pisquei, confuso. Acho que houve um engano. Estou com a família Green. São 6 pessoas. Ela inclinou a cabeça. Foi isso que me passaram. Senhor, sua família está ali. Apontou de volta para a mesa grande e lá estavam minha mãe, meu pai, Emma, meu irmão mais velho Scott e a esposa dele, rindo e tomando vinho. Por um segundo, eu congelei. Meu primeiro instinto foi achar que era um engano. Mas então Emma se virou, me viu e sorriu. Ah, oi, Ryan. A gente pensou que você preferiria algo mais simples, então pedimos para colocarem você com o cardápio do bar. Scott recostou na cadeira, com o braço largado atrás da esposa. Achei que você não ia curtir esse lance de jantar chique. Minha mãe só deu um gole na bebida. Não disse nada. Senti o estômago embrulhar. Olhei para o meu pai, esperando que alguém dissesse algo normal. Uma piada, talvez. Foi um mal-entendido. Mas ele nem olhou na minha direção. Em vez disso, ele se virou para o garçom e disse: vamos começar com as ostras e o pão sírio com trufas. E continue trazendo as bebidas. Fiquei ali parado como um idiota, ainda segurando a pastinha preta com o e-mail de confirmação da reserva aberto no meu celular. Eu tinha me oferecido para ajudar a organizar esse jantar. Eu ajudei a pagar o casamento do Scott. Fui eu quem bancou o seguro do carro da Emma por um ano inteiro quando ela perdeu o emprego. Fiz compras, paguei contas médicas, e dei dinheiro, sem alarde, para os meus pais quando a hipoteca apertou. E agora eu estava ali, sendo tratado como um estranho, com um cardápio plastificado na mão como se fosse um acompanhante deslocado. Eu não me sentei. Nem cheguei perto daquela mesinha deprimente que me tinham designado. Fiquei parado por um instante, engolindo uma mistura de vergonha e uma clareza que vinha devagar, mas firme. Você conhece aquele momento gelado, quase clínico, na cabeça, quando percebe: isso não é um mal-entendido. Eles realmente quiseram fazer isso. Aquela sensação acendeu algo dentro de mim. Me virei para o garçom que me acompanhava e falei, com calma: na verdade, fui eu quem fez a reserva. Eu vou assumir a mesa. Ele arregalou os olhos, ligeiramente surpreso.
Ah, entendi, senhor. Passei pela mesa principal, ignorando a sobrancelha levantada da Emma e o risinho arrogante do Scott, e fui direto ao balcão da anfitriã. Você pode atualizar as informações de cobrança da reserva Green? Perguntei. Ela assentiu, educada, mas curiosa. Claro, senhor. Em nome de quem devemos colocar a conta do grupo principal? Só para garantir que tudo fique certo antes de encerrar meu turno. Ela hesitou por um momento. Então mostrei o e-mail de confirmação, aquele que eu mesmo tinha enviado 2 semanas antes, muito antes de meus pais sequer mencionarem o jantar com meu nome. Isso pareceu esclarecer tudo. Saí sem dizer nada. Me sentei num banco ali na esquina e esperei. Olhei o relógio. 10 minutos passaram. Depois 15. Imaginei os aperitivos chegando, o tilintar de taças, as risadas leves nos primeiros brindes. Quando deu 20 minutos, meu celular vibrou. Uma mensagem do meu pai, $1.900. O que você pediu? Não respondi. Pelo menos não na hora. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava correndo para consertar a bagunça deles. Eu não era o plano B. Eu não era o capacho da família. Fiquei sentado ali, deixando o som de um jantar absurdamente caro desabar sobre ele sem levantar um dedo. Olhei para o celular. As mensagens de raiva começaram a chegar, uma atrás da outra. Primeiro, meu pai: sério, Ryan, isso não tem graça. Corrige isso agora. Você fez a reserva. É melhor dar um jeito. Depois, uma da Emma: o que deu em você? Você nos fez passar vergonha na frente de todo mundo. E, como sempre, Scott mandou só um emoji de anjoinha junto de um clássico, Ryan. Sempre fui o bode expiatório. Era para eu estar furioso. Era para eu estar andando em círculos, me remoendo, me culpando como sempre. Mas, em vez disso, recostei no banco, deixei o ar fresco da noite bater no meu rosto e simplesmente respirei com calma, firmeza e, acima de tudo, liberdade. A verdade é que aquele jantar não foi o começo da crueldade deles. Foi apenas a primeira vez que fizeram isso em público. Quando eu era criança, eu era o fácil. Emma era filha de ouro, charmosa, sociável, sempre elogiada por ser tão organizada. Scott era o primogênito clássico, conseguiu bolsa integral para a faculdade, não importava quantos empregos ele largasse ou quanto fosse condescendente, a mamãe e o papai ainda o olhavam como se ele fosse um rei. E eu? Eu era quem deveria me esforçar mais, quem deveria ter feito uma faculdade mais útil, quem não podia deixar ninguém desconfortável com o tom da própria voz. Quando consegui meu emprego em marketing, disseram que parecia algo meio suave. Quando comprei meu primeiro carro, brincaram que era bom para um modelo de entrada. Paguei meus empréstimos estudantis antes de qualquer um deles, e ainda assim me olhavam como se eu estivesse vivendo por cortesia deles, respirando o ar da casa sem convite. Mesmo assim, eu continuava por perto. Estava em casa todo dia de ação de graças. Mandava presente de aniversário mesmo quando esqueciam o meu. Pagava por coisas com as quais não tinha nada a ver. Por quê? Porque uma parte de mim ainda acreditava que, se eu continuasse aparecendo, um dia eles me veriam como parte da família. Não só como um parente qualquer, mas como alguém deles. Mas naquela noite, naquele restaurante caro, eu entendi que não era só alguém de fora olhando para dentro. Eu era o vidro contra o qual eles apertavam o rosto enquanto riam. Eu era a piada, a rede de segurança, o cara que sempre aparecia, mesmo quando eles não moviam um dedo por mim. Então, eu não voltei. Deixei que jantassem. E enquanto eu estava sentado naquele banco, saboreando o desastre sutil e preciso que havia criado em silêncio, decidi que tinha encerrado aquele papel. Na manhã seguinte, acordei com 7 chamadas perdidas. 4 do meu pai, 2 da Emma e uma da minha mãe. Essa me pegou de surpresa. Ela quase nunca ligava. Ouvi o recado meio que esperando algo dramático. Ryan, me liga assim que ouvir isso. Foi. Olha, eu sei que o jantar não foi ideal, mas você não precisava fazer uma cena. Seu pai está muito chateado. Todos nós estamos. E o restaurante disse que foi você quem fez a reserva. Disseram que as cobranças são finais. Eu não entendo por que você faria isso.
A gente só estava tentando te dar espaço. Enfim, me liga, por favor. Tentando me dar espaço. Essa parte me fez rir de verdade. Não retornei a ligação. Em vez disso, passei o dia fazendo outro tipo de reserva no aplicativo do meu banco, no portal do meu cartão de crédito, e em cada serviço automático que eu, ingenuamente, tinha vinculado a eles. O seguro do carro da Emma foi cancelado. A Netflix do Scott e a mensalidade da academia que eu pagava sem ele saber desapareceram. O plano de telefone da família, do qual eu ainda era tecnicamente o administrador, teve meu cartão removido. E o principal, a internet da casa dos meus pais, o sistema de segurança e o plano de saúde suplementar, tudo que estava vinculado à minha conta porque o crédito deles não foi aprovado anos atrás, foi pausado. Não excluído, não sabotado. Apenas desvinculei o financiamento. Naquela noite, eu tinha uma planilha aberta no computador. Nada drástico. Só uma lista. Um resumo claro do que eu pagava, do que tinha assumido discretamente ao longo dos anos. Não mandei para eles. Ainda não. Esperei e não demorou muito. Na manhã seguinte, meu pai mandou uma mensagem em letras garrafais: "Por que a internet parou? Você mexeu na conta?" 5 minutos depois, minha mãe entrou na conversa. "Ryan, seu pai está surtando por causa do Wi-Fi e das câmeras. Por favor, conserta o que você fez." Logo em seguida veio Emma: "Você cancelou meu seguro? Meu cartão não está passando." Fui parada por um policial hoje cedo e tive que mostrar capturas de tela para ele. E por fim, Scott, que só manda mensagem quando quer alguma coisa, escreveu: "Você quebrou a Netflix e a academia. Você tem 12 anos?" Eu respondi: "Achei que você não quisesse um cara mole tomando decisões por você. Só estou respeitando seus desejos." O silêncio depois disso foi quase musical. No fim da semana, meu pai tentou ligar 8 vezes. A última mensagem de voz foi surpreendentemente calma: "Filho, tudo bem, olha, vamos conversar. Ninguém tá dizendo que você não tem direito de ficar chateado, mas não é assim que uma família resolve as coisas." Precisei me segurar para não rir, porque tudo o que eu conseguia pensar era: "Mas foi exatamente assim que vocês resolveram tudo por anos." Fingindo que estava tudo bem, deixando o ressentimento ferver sob a superfície, aguentando piadas, decisões arbitrárias, exclusões. Eu aguentei calado, enquanto eles continuavam no controle. E agora que eu não estava mais aceitando, agora era um problema? Não. Eu não estava com raiva. Eu estava exausto. No domingo, passei em frente à antiga casa da família. Não parei. Não toquei a campainha. Só queria me lembrar de que aquele lugar não era mais meu. Vi a luz da varanda piscando, aquela mesma que eu costumava consertar de 2 em 2 meses porque meu pai não conseguia subir na escada. O jardim estava tomado pelo mato, provavelmente esperando que eu aparecesse para cortar. Eu só continuei dirigindo, com um leve sorriso, porque o melhor de tudo é que eles nem sabiam o que mais eu vinha planejando nos bastidores. E quando descobrissem, bom, digamos que aquele jantar de $1.900 começaria a parecer uma pechincha. 3 dias depois do jantar, bateram na porta do meu apartamento. Eu não estava esperando ninguém ainda mais às 8h47 de uma quarta-feira, enquanto eu tomava café e pensava se encarava o trabalho ou fingia produtividade enquanto encarava planilhas num leve estado de pavor existencial. Espiei pelo olho mágico. Achei que fosse um vizinho com um pacote ou um vendedor de plano de energia. Mas não. Era minha mãe. Usava uma roupa casual que parecia saída de um catálogo de boas intenções disfarçadas e segurava uma sacola com a frase: "Viva, ria, ame." No rosto, uma expressão que tentava equilibrar preocupação com condescendência. Aquele sorrisinho de canto de boca, o lábio apertado, eu conhecia bem. Era a cara de só estou aqui porque preciso parecer civilizada. Abri a porta devagar, já me preparando. "Oi", ela disse, como se não tivesse me deixado uma mensagem de voz carregada de culpa mal disfarçada dias atrás. "Olá", respondi, direto. Ela olhou para dentro do meu apartamento, como se procurasse sinais de decadência ou, quem sabe, algum retrato emoldurado que provasse que eu era mais feliz quando estava com eles. Não a convidei para entrar. "Pensei que a gente pudesse conversar pessoalmente", disse ela. Eu continuei parado na porta.
Ela piscou, claramente não esperando aquela recepção fria diante de tudo, o jantar, os pagamentos, o silêncio. Seu pai ficou muito chateado. Assenti. Imagino que sim. Deve ter sido difícil. A boca dela se contraiu. Ryan, não seja assim. Você sabe que seu pai não é bom em se expressar. Ele só estava tentando tornar a noite especial. Me colocando perto da cozinha com um cardápio plastificado de delivery. Inclinei a cabeça. Essa era a ideia de especial? Silêncio. Ela ajustou a alça da bolsa no ombro. Você sempre foi muito sensível. Aí estava. Aquela palavra. Sensível. Como se fosse falha de caráter. Como se querer respeito básico fosse uma exigência emotiva demais. Sabe, falei devagar, é bem mais fácil ser insensível quando te lembram constantemente que você não pertence ali. Ela respirou fundo, se preparando para um daqueles discursos. Acho que o que estamos enfrentando aqui é a sua necessidade de ser o centro das atenções. Você sempre leva tudo para o lado pessoal. Foi só um jantar, Ryan. Um jantar que eu paguei. Que eu organizei. E para o qual eu nem fui devidamente convidado. Isso não é justo, rebateu ela, antes de suavizar o tom. Olha, não podemos simplesmente seguir em frente? Desfaz tudo o que você fez com as contas. Conserta a bagunça. Encostei no batente da porta e cruzei os braços. Você quer que eu conserte a bagunça? Ela piscou, desconcertada. Você sabe o que eu quis dizer. Eu sei. Você quer dizer que quer que eu volte a pagar por tudo, calado, sendo tratado como um figurante. Não é isso que ninguém quer. Você dramatizou demais. Soltei uma risada seca. Não porque fosse engraçado, mas porque era previsível. Quase admirei a consistência. Peguei meu celular, abri a pasta de recibos, capturas de tela, planilhas, transações com anotações. Não joguei na cara dela, só mostrei, casualmente, para que ela pudesse ver o volume. Eu acompanhei tudo. Cada centavo dos últimos 3 anos. Meu seguro. O telefone do Scott. O sistema de segurança da casa. Compras no mercado. Streaming. Seguro de um cachorro que eu nem conheço. Parei por um instante. $21.389. O rosto dela ficou pálido. Você está exagerando. Posso imprimir os relatórios, se preferir. Ela não disse nada. Então me diz, mãe, quando você e o papai riram sobre me colocarem na mesa casual, quando a Emma disse que eu não queria fazer parte de verdade do jantar, aquilo fazia parte do plano? Ou era só uma piada às minhas custas? Os olhos dela baixaram. Acho que todos nós dissemos coisas que não queríamos dizer. Mas vocês quiseram me excluir. Ela não respondeu. Ficamos em silêncio. Por fim, ela disse. Seu pai quer que você venha jantar no domingo. Um jantar de verdade. Vamos fazer sua lasanha favorita. Toda semana? Perguntei, direto. Ela sorriu. Sim. Deixei o silêncio se esticar antes de responder. Vou pensar a respeito. Ela pareceu aliviada, como se, naquele momento, eu estivesse cedendo. Mas eu não estava. Porque ela ainda não sabia. O que nenhum deles sabia é que eu já tinha entrado em contato com o advogado do espólio. A casa da família é aquela onde meu nome consta parcialmente porque fui fiador no refinanciamento de 5 anos atrás, para ajudá-los a conseguir uma taxa de juros menor, já estava envolvida num processo formal iniciado por mim, abrir mão da minha responsabilidade e da minha parte na propriedade. Parece generoso, até você entender que, sem meu crédito no contrato, o banco é obrigado a reavaliar o financiamento. E considerando a situação financeira deles hoje, terão que vender ou aceitar um novo valor mensal muito mais alto. E o melhor de tudo? Eles ainda não fazem ideia do que está por vir. Mas vai chegar. Porque quando a carta do banco chegar, quando perceberem que não estão apenas perdendo o apoio financeiro, mas também o alicerce estrutural por trás de tudo, eles vão sentir. E pela primeira vez, eu não estarei lá para juntar os pedaços. Vou apenas observar em silêncio do mesmo jeito que eles costumavam me observar, comendo sozinho,
Não fui ao jantar naquele domingo. Em vez disso, passei a noite fazendo lasanha na minha própria cozinha, com minha música preferida tocando ao fundo. Sem comentários passivo-agressivos. Sem culpa disfarçada de carinho. Só eu, uma taça de vinho, e a reconfortante certeza de que, finalmente, eu havia saído da caixa que eles passaram anos construindo ao meu redor. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do advogado da família, o Sr. Callahan, um homem calmo, profissional, quase nos seus 70 anos, sempre me lembrando um bibliotecário que, por acaso, se formou em direito. Falei com ele 3 vezes nos últimos 2 meses, preparando tudo nos bastidores, hipoteca, divisão da propriedade, e mais importante, minha saída. Ele ligou para confirmar se a notificação oficial havia sido entregue naquela manhã. Seus pais estavam em casa quando o entregador chegou. Ele disse, gentilmente: "Espero que eles entrem em contato em breve." Ele não estava errado. Às 9h17 começaram as ligações. Primeiro, meu pai. "Que carta é essa? Você desistiu do refinanciamento? Está maluco? Você tem ideia do que isso faz com nossa hipoteca?" Logo depois, outra mensagem. "O Callahan disse que ou a gente refinancia sem seu nome ou vende a casa. Você sabe que não vamos conseguir a mesma taxa outra vez. Vai levar sua própria família à falência?" Não respondi. Às 9h40, minha mãe deixou um correio de voz. "Ryan. Querido, eu não entendo o que está acontecendo. Isso não pode estar certo. Nós conversamos sobre o jantar. Você disse que ia pensar. Por que nos pegou de surpresa desse jeito?" Às 10h, o Scott entrou na rodada. "Você está falando sério? Agora, depois do jantar?" Rainha do drama. "Cresça e conserta isso." Depois, a Emma. "Tudo bem, você já fez o seu show. Já deu. Você nos humilhou. Estamos todos sofrendo. Se isso faz você se sentir melhor, parabéns. Espero que esteja feliz." Eu também não respondi. Porque nada disso foi por atenção. E muito menos por vingança. Fiz porque, enfim, aceitei a verdade, eles nunca me veriam como um igual. Nunca me tratariam com respeito. E nunca me dariam um lugar à mesa a não ser que eu mesma construísse, pagasse pelas cadeiras e ainda servisse a comida. E mesmo assim, ainda me entregariam um cardápio de delivery. Mais tarde naquela tarde, bateram na porta do meu apartamento de novo. Dessa vez, foi meu pai. Ele não esperou ser convidado. Passou direto por mim como se ainda fosse o dono do lugar, com as narinas dilatadas. "Precisamos conversar." Fiquei parado na porta. "Estamos conversando." Ele começou a andar de um lado para o outro, feito bicho enjaulado. "Você nos pegou de surpresa. Você me pegou de surpresa. Depois de tudo que eu fiz por você." Eu realmente ri. "Do quê? De vocês zombando de mim no jantar? Deixando a Emma e o Scott me tratarem como alguém descartável enquanto eu pago metade da vida deles?" O maxilar dele se contraiu. "Você sempre se faz de vítima." Não respondi com calma. Eu só parei de me oferecer para esse papel. Ele apontou o dedo na minha direção. "Somos sua família. Você não simplesmente se afasta da família quando as coisas ficam difíceis." "Que curioso", disse, cruzando os braços. "Você se afastou de mim emocionalmente há anos." Eu só parei de correr atrás. Ele ficou em silêncio por um instante, como se o peso das palavras tivesse acertado o peito dele. "Olha", disse, depois de uma longa pausa, mudando o tom, "a gente tá numa situação difícil. Se isso for pra frente, vamos perder a casa. Você sabe disso." "Sei." "Então vai deixar isso acontecer?" Olhei bem fundo nos olhos dele. "Eu não estou deixando nada acontecer. Só estou me afastando. As consequências são apenas o resultado natural do que vocês construíram. Você está punindo todo mundo porque não gostou do seu lugar no jantar." Balancei a cabeça lentamente. "Não. Estou indo embora porque, depois de anos dando e dando, ficou claro que eu nunca seria mais do que conveniente. Não amado, não respeitado. Só útil."
Você nem me via. Ele desviou o olhar, a mandíbula apertada. E então murmurou. A gente achou que você não se importava. E ali estava. A verdade. Não falei mais nada. Não precisava. Ele ficou ali por mais um momento, parado, como se esperasse uma briga. Como se estivesse esperando que eu cedesse. Que eu fizesse o que sempre fiz, me desculpasse, aliviasse, tornasse tudo mais fácil para eles. Mas eu não fiz. Por fim, ele se virou e foi embora, sem dizer mais nada. Uma semana se passou. A casa foi colocada à venda. Uma placa da imobiliária apareceu no jardim perfeitamente aparado, o mesmo que eu costumava cortar de graça todo verão, achando que isso significava alguma coisa. Eles tentaram fingir que foi escolha própria. Contaram aos parentes que estavam a reduzindo o tamanho, mas todo mundo no grupo da família sabia. A notícia corre rápido quando 3 filhos adultos começam a procurar empréstimos e sofás disponíveis. Emma postou uma história enigmática no Instagram sobre traição de quem menos se espera, seguida de uma foto do carro dela parado, com o porta-malas aberto, porque ainda não tinha renovado o seguro. Scott criou uma vaquinha online com uma história tocante sobre dificuldades financeiras. Arrecadou $80 de 2 colegas de trabalho e do professor de educação física do ensino médio. Mamãe me mandou um único e-mail, só um link para um álbum antigo de fotos, de uma viagem à praia, anos atrás. Não abri. Porque, sinceramente, eu não precisava de lembranças para saber o que tinha perdido. O que eu precisava era proteger o que eu finalmente tinha conquistado. 3 meses depois, a casa foi vendida. Eles se mudaram para um imóvel menor, alugado, nos arredores da cidade. Emma teve que pegar turnos extras. Scott cancelou a academia e passou a correr em parques públicos, sobre o que ele passou a reclamar diariamente nas redes sociais. Mamãe e papai pararam de ligar. E eu? Fui para a Itália. Não foi planejado. Foi um surto de espontaneidade. Eu vim economizando para isso havia anos, sempre dizendo a mim mesmo que não era o momento certo. Mas quando vi o anúncio de a vendida no Zillow, comprei a passagem naquela mesma noite. Sentei em Florença, vendo o sol dourado sangrar sobre o Arno. Tomando um expresso, respirando de verdade pela primeira vez na minha vida adulta. Sem dívidas emocionais. Sem correntes nos tornozelos. Só liberdade. Liberdade conquistada. Numa dessas noites, enquanto as luzes da cidade se acendiam, recebi uma mensagem de um número não salvo, mas que eu reconheci na hora. Era mamãe. A mensagem dizia: espero que você esteja bem. Estamos todos lutando. Papai não é mais o mesmo. Sentimos sua falta. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Então digitei uma única palavra: adeus. Bloqueei o número. Não por ódio. Nem por vingança. Mas porque eu sabia que, se deixasse aquela porta entreaberta por menor que fosse, eles iam encontrar um jeito de entrar de novo. Com culpa, vergonha, desculpas pela metade e exigências disfarçadas de carinho. E eu já estava farta. Eles me ensinaram, com cada gesto, com cada silêncio, como uma família não deve ser. E agora, finalmente, eu estava aprendendo a construir a minha própria. Tijolo por tijolo. Limite por limite. Uma família que não me peça para sentar perto da porta da cozinha enquanto brindam entre si com os aperitivos que eu paguei. Uma que começa comigo e termina em paz,